Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Vou apresentar minha tela para a gente dar início à aula. Bom, a nossa aula de hoje fala sobre a evolução dos seres vivos. E a habilidade, então, a ser contemplada é identificar os mecanismos geradores, mutação e recombinação, e os fatores orientadores, seleção natural, da grande variabilidade dos seres vivos, reconhecer e caracterizar as evidências do processo de evolução biológica, fósseis, órgãos análogos, homólogos e vestigiais. Hoje a gente começa com essa habilidade e na próxima aula a gente conclui. Bom, evolução dos seres vivos. A vida, em sua diversidade, suscita questões que instigam o pensamento humano há muito tempo. Neste momento, a proposta é refletir sobre a seguinte questão: como teriam surgido tantas espécies tão diferentes, né? Nós vimos nas últimas aulas de biologia sobre as possíveis teorias, né, de existência de vida no nosso planeta. Conhecemos várias, né, delas, vimos a que mais aceita hoje em dia na comunidade científica, né, e como nós estamos falando num campo mais voltado à ciência, né, a gente tem que trabalhar com as ideias científicas, né. Então, como teriam surgido tantas espécies tão diferentes? Observem as imagens a seguir, reflita e responda aos questionamentos apresentados, né. Aqui eu tenho uma Vitória régia, uma planta, aqui tem um macaquinho, né, deve ser um macaco prego, aqui alguns gatinhos, né, e uma lhama, totalmente diferentes uns dos outros, né. Então, apesar da grande diversidade entre os seres observados na imagem, há algo que possuem em comum? Não é que todos eles possuem algo em comum? Ou um ou outro, ou dois, ou três, ou nenhum, né? Algo em comum é aquilo que um tem, o outro tem também, né? Esse é um fator para a gente pensar. B, os seres presentes na imagem apresentados como exemplos, sempre existiram no nosso planeta? Vamos pensar, será que eles, né, sempre existiram no nosso planeta? Pensando em toda aquela questão do nosso planeta quando surgiu, né, ele começou a se resfriar, ele era muito quente aqui, começou o processo de resfriamento. Será que eles sempre existiram no nosso planeta? Deixa eu voltar aqui, né, é isso mesmo. Aí vem uma outra questão, que eu acho que vocês já devem ter estudado, que é a questão do evolucionismo e teorias evolucionistas, né? Então, existiram aí alguns cientistas que trabalharam com essa questão, né, que se perguntaram, será que todos os seres vivos, hoje em dia, que nós temos no nosso planeta, eles já estavam aqui desde o começo, né, e eles foram, então, pesquisando com todos os recursos que eles tinham naquela época, né, porque esses estudos começaram há muito tempo, não se tinha tanta tecnologia como hoje, né, e dois caras se destacaram aí nessas pesquisas, que foi o Lamarck e o Darwin, né, sendo que as ideias de Darwin prevaleceram até hoje no meio científico, como as ideias mais aceitas aí na comunidade científica, né? E aí a gente vai fazer um paralelo do que eles pensam, então, em relação a essa questão da evolução dos seres vivos, do surgimento dos seres vivos no planeta, de como esses seres vivos eles evoluíram com o passar do tempo. Então, Lamarck falava que o meio criava necessidade que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos, né? Então, vou colocar aí uma ideia dele, nós vamos falar um pouquinho sobre os exemplos das girafas, né? Então, para Lamarck, ele falava que as girafas,
elas precisavam, então, como a girafa tem pescoço grande, né, existiam girafas só de pescoço grande, e aí, como elas precisavam alcançar a copa das árvores mais altas para se alimentar, né, esse movimento, então, de esticar o pescoço foi aumentando, que esse pescoço ele foi crescendo até chegar a essas copas, né? Então, o hábito de esticar o pescoço, né, o meio ali cria necessidade que induz a mudança física, né, de um ser vivo. Já Darwin falava que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. Então, Darwin falava que o próprio meio ambiente selecionava os seres vivos que ali existiam. Então, no mesmo exemplo das girafas, Darwin falava que existiam girafas tanto de pescoço pequeno quanto de pescoço grande, né? Chegou um momento que o alimento mais ralo, né, o alimento mais baixo, foi se acabando, né, e foi ficando, então, somente os alimentos mais altos, nas árvores mais altas. Quem sobreviveu? Né, as girafas de pescoços grandes, porque elas conseguiam atingir, então, as copas altas lá das árvores. Né? Então, Darwin fala que existiam esses dois tipos, porém, o meio ambiente selecionou aquele que é mais adaptado para poder sobreviver e passar suas características genéticas para frente, né? Diferente do que pensava Lamarck. Lamarck falava que as novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo, como eu já falei das girafas, né? Então, se a girafa esticava o pescoço, ela ia esticando até que ela conseguia, então, atingir, aí se evoluía, ia conseguir atingir o alto das árvores. Darwin já falava que no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Lamarck falava que as características adquiridas eram transmitidas aos descendentes, e o Darwin falava que os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes. Esse último campo, os dois mais ou menos falavam a mesma língua, né? Porém, Darwin complementa um pouco mais, né, que os mais aptos vivem mais tempo e reproduzem-se mais e transmitem suas características aos descendentes, né. Agora, como que Lamarck já não via por essa situação, como que Darwin ele chegou a essas conclusões que até hoje são aceitas, né, através de evidências, né, de pesquisas. Ele ele era naturalista, ele foi convidado a embarcar no navio, né, e praticamente andar o mundo todo aí, fazer os seus registros, suas pesquisas, e ele tinha evidências de que tudo que ele falou, ele poderia comprovar. E nós já vamos falar um pouquinho sobre essa questão das evidências, né. Evidências da evolução. Analise o título acima e comente. O que você entende por evidência? Pensa um pouquinho, né? O que você entende por evidência? Então, eu falei que Darwin tinha evidências para poder provar para todo mundo o que ele estava falando. Teria o mesmo significado que opinião? Tem alguma relação com fato? Né? Aí pede-se para se reunir, mas pensem um pouquinho sobre essa questão, o que seria evidência, né? E ligar essa palavrinha com a questão da evolução dos seres vivos, tá? Essa palavra também, ela está ligada à questão dos fósseis. Você sabe o que é um fóssil? Né, ó, fósseis são vestígios preservados de plantas, animais ou partes deles, como ossos, por exemplo. A palavra fóssil vem do latim fossilis, que significa ser desenterrado. A seguir são apresentadas imagens de fósseis, observe-as, né? E depois a gente vai questionar, vai conversar um pouquinho sobre algumas questões
no caderno aí de vocês, né? No caderno não, do livro, da apostila de vocês. Então, tem aqui, ó, um fóssil, que parece ser um peixe, né? Aqui, eu não lembro o nome, mas é um animal que vivia nos mares. E aqui parece um pedaço de vértebra, né? Fossilizado numa rocha. A gente, quando fala a palavra fóssil, a gente já lembra de quem? Dos nossos amigos dinossauros, né? E não é só animal que nós temos fósseis, não. Nós temos fósseis de vários outros seres vivos, até mesmo de bactérias, né? Fósseis de plantas, né? Eu tenho um fóssil aqui, não sei falar, eu ganhei de uma amiga, né? Eu não sei falar o que seria, mas é um fóssil, né? Tem até um vídeo no canal que fala do dia que eu ganhei esse fóssil, né? Não sei se vocês conseguem observar, isso é uma rocha, ó, né? E ela foi aberta e dentro dela encontramos um fóssil, né? A impressão que eu tenho é que são vértebras aqui, né? Há a impressão também que é um peixe, mas eu não posso afirmar o que seja, tá bom? Mas é um material muito rico para estudo, esse daqui, tá bom? Identifique os fósseis presentes nas imagens, se possível, e indique qual grupo desses seres vivos eles pertencem, né? Como nós já falamos, peixes. Aqui deve ser como é que fala? Deve ser um invertebrado, né? Mas não sei, aqui uma vértebra de um vertebrado, enfim. Aí a segunda questão fala, os fósseis são considerados como evidências da evolução dos seres vivos em alguma teoria estudada? Justifique sua resposta com embasamento teórico científico, né? Na verdade, vou voltar, né? Essa pergunta, ela tem a ver com as ideias desse cara aqui, ó, do Darwin. Quando eu falei que Darwin tinha evidências, né, para que ele conseguisse provar o que ele estava falando, na verdade, como ele era um biólogo e naquela época não tinha máquinas, não tinha nada digital, ele ia registrando em seu caderno, muitas vezes desenhando, né, e desse registro dessa viagem foi lançado um livro, A Origem das Espécies, e muito estudado, muito conhecido pelo mundo todo, né? Mas esse cara aí, o Darwin, ele tinha evidências, inclusive, de fósseis, né? Para que ele pudesse, então, lançar sua teoria e ser aceita até hoje na comunidade científica, tá? Então, olha lá. O que é uma evidência, né? Significa visibilidade, clareza, transparência, é o atributo de tudo aquilo que não dá margem à dúvida. Pode também significar aquilo que indica com probabilidade a existência de algo, né? Então, isso vem a ser evidência. A nossa aula, essa primeira parte, nós terminamos aqui. A atividade de vocês, então, lá no Google Sala de Aula, é a atividade do terceiro bimestre. Se vocês não fizeram as atividades anteriores, dá tempo de fazer. Atividade 4, que é dessa semana, após assistir a aula com o professor, realize a atividade abaixo. Considere as palavras apresentadas a seguir. Tem algumas palavras aqui. Se você não tem domínio dessas palavras, pode assistir às aulas anteriores, que nós já conversamos sobre elas. Mesmo assim, se você não encontrar, você pode usar o seu dicionário, a internet, para pesquisar o que significam essas palavras. Aí você vai elaborar em uma folha de sulfite ou no seu caderno pessoal, conforme a orientação do professor, um infográfico ou um mapa conceitual demonstrando as relações existentes entre as palavras presentes no quadro. Consulte o livro didático se você quiser, né, se você tiver aí, e considerando os estudos, então, primeira coisa, elaborar
esse mapa conceitual, tá? Quem não conseguir elaborar um mapa conceitual, pode fazer um texto relacionando essas palavras, não explicando, não quero que explique essas palavras, mas eu quero que faça uma relação, né, de uma com a outra, entre elas aí, bom? Depois que vocês fizerem isso, considerando os estudos e elaboração do esquema anterior, responda as questões. O que é variabilidade genética? Qual a sua relação com a evolução das espécies? Como ocorre o processo de seleção natural? Quais são os fenômenos que permitem a variabilidade de características e, dessa forma, o desenvolvimento de novas espécies? Atenção, faça seu caderno e envie uma foto por aqui. Essa é a atividade dessa semana. Galera, deixa eu mostrar para vocês as atividades, então, de recuperação do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Essas atividades só serão feitas por aqueles alunos que não tiveram nota no primeiro e no segundo bimestre. Como que eu sei? Você vai olhar o seu boletim e vai ver, se tiver tracinho, se tiver sem nota lá, você corre e faça as atividades, na disciplina de biologia, tá? Corre e façam essas atividades aqui, tá bom? Do primeiro bimestre e do segundo bimestre, que já estão aqui para serem realizadas, tá bom? Deixa eu descompartilhar e a gente encerra a nossa aula aqui. Bom, vou ficando por aqui. Quem tiver dúvida, estou à disposição para esclarecimentos lá no nosso WhatsApp. Corra lá, façam as atividades, não deixe para a última hora. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula.